Queridos, nós estamos neste mês de fevereiro, e eu quero dizer para vocês que anda com fé, que a fé não costuma falhar. Diga amém. Diga para a tua irmã, anda com fé, que a fé não costuma falhar. Aleluia, glória a Deus. Este mês de fevereiro nós temos aprendido através de vidas que nos inspiram, através de ações, de atitudes simples, mas que marcam pessoas, que transformam vidas. Então eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor no livro de Atos. O livro de Atos, que são as atas que registram as ações, os atos da igreja primitiva. Atos capítulo 18, do verso 1 ao verso 3, diz assim: Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Continua nesse mesmo capítulo 18, vamos ler o versículo 18 e 19, que diz a palavra: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cesareia, porque tomava voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Para terminar, do versículo 24 ao 28. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo, começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Verso 27, querendo ele ir para a Caia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar ele, auxiliou muitos que pela graça haviam crido. Para terminar, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Diga amém. Aqui está a história de um casal chamado Áquila e Priscila. Um casal que nos inspira com uma história de fé e de amor. A palavra do Senhor, quando nós destacamos no primeiro versículo de Atos, capítulo 18, diz: Depois disto, Paulo chegou a Corinto. Depois de quando? Paulo sai de Atenas, a capital da Grécia, do mundo pensador daquela época. Grécia e Atenas, de forma especial, ali onde se encontrava o berço da filosofia de Platão, Aristóteles, onde ali também estava o Areópago, que era a casa de leis da cidade de Atenas, aonde se encontrava também o panteão
dezenas de deuses gregos, um grande templo. Ali também encontrava-se o Partenon, aonde ali era um templo de Atenas, muito grande. E ali, entre estes edifícios, havia uma grande praça chamada Ágora. E Paulo ali pregava o evangelho da graça de Jesus. Chegado num determinado momento, entre o ano 52 depois de Cristo, o imperador daquela época, chamado Cláudio, expulsou os ainda remanescentes judeus que permaneciam em Roma. E todos então foram para Corinto. E Paulo então conhece este casal querido, um casal de discípulos, judeus convertidos ao cristianismo, Áquila e Priscila. O que a gente pode aprender através de ações que inspiram ao olharmos para este casal? A palavra do Senhor vai dizendo que este casal juntos, a gente aprende como casal, em Eclesiastes 4:12. É melhor serem dois do que um, porque quando um cai, o outro levanta. Quando um está com frio, o outro aquece. E este casal nos inspira, como muitos casais que eu vejo quando estou na porta do templo. Que coisa linda é ver o esposo e a esposa chegar de mãos dadas no templo. Esta é uma igreja família. Que coisa linda é o esposo e a esposa. Eu sei que muitas irmãs ficam tristes, porque às vezes os esposos não acompanham, ou muitas das vezes até os esposos vêm sozinhos. Mas na grande maioria, esta igreja, para a glória de Deus, é uma igreja família, como estou vendo aqui. A esposa e o esposo juntos vindo. Diga amém. Este casal estava junto. E eles ficaram juntos em meio às perseguições em Roma. E a gente aprende como casal que é nesta hora que nós temos que buscar a suficiência em Cristo no meio das provações. Porque quando nós fazemos um voto diante da igreja do Senhor, a gente diz: na tristeza e nas alegrias, nas lutas e nas vitórias, nas necessidades, na desventura e na fartura, eu faço uma aliança contigo. Não é assim? Este casal provava isso com as suas ações. Ficaram juntos diante das perseguições. Nós que somos casados há muitos anos, nós sabemos que as crises vêm, elas são imprevisíveis, as crises vêm, mas elas vão embora. Mas como é lindo ver o casal que permanece junto. Este casal permanecia junto em meio às perseguições, e quando eles tiveram que sair, eles tiveram que mudar-se também para Corinto. Corinto era uma cidade cosmopolita, uma igreja grande, uma com muita movimentação, uma cidade com muitas coisas boas, mas também com uma noite e com muitas coisas moralmente que estava fazendo a sociedade decaída a cada dia mais. Este casal, mudando-se para o Corinto, ele também permanecia junto. É nesta hora que a gente se inspira, porque este casal estava alicerçado na palavra de Deus. Eles permaneceram juntos durante a perseguição e permaneceram juntos durante a mudança. Eu não sei quanto a você, mas até os meus 14 anos de idade, meu Deus, como eu mudei de casa. Meu pai não tinha casa própria, e a cada ano que vencia o contrato de locação, não dava certo, tadinho, para ele pagar. Lá via nós, tendo que encaixotar tudo e mudar. Quantos já mudaram várias vezes, sabe como é duro mudança? É duro mudar. Você imagina mudar de cidade, mudar de estado, mudar de nação, gente.
Mas esse casal estava junto, em meio às perseguições e em meio às mudanças. E é interessante que esse texto vai dizendo que eles tinham um ofício, eles eram empresários, eles faziam tendas. Como é difícil você trabalhar com a esposa ou para a esposa trabalhar com o esposo, sim ou não? Meu Deus, eu trabalhei com a Rose muitos anos, não é fácil. Não é? Quantos trabalham com a esposa aqui, com o esposo, podem dizer o que eu estou vendo isso? Não é fácil. Mas por conta da graça de Jesus, por conta da suficiência de Cristo, este casal trabalhava assiduamente, trabalhava e prosperava, a ponto de que quando eles recebem o apóstolo Paulo em sua casa, eles hospedaram o apóstolo Paulo, sustentaram ele, junto também com o ofício, porque Paulo também fazia tenda. Paulo também era um artesão. E eles juntavam ali os dividendos, certamente dividiam as despesas e investiam na obra do Senhor. Quando eu olho para esse texto, este casal me inspira muito como casal, que viviam juntos e permaneceram juntos em meio às perseguições, viviam juntos e permaneceram juntos em meio às mudanças, viviam juntos e permaneceram juntos, prosperando no mesmo trabalho, com a mesma profissão. E quando eu olho para Áquila e para Priscila, há aqui uma coisa mais linda ainda, é que eles permaneciam juntos, fazendo a obra de Deus. Como é triste às vezes a gente vê uma casa dividida, e a Bíblia diz que uma casa dividida, ela não permanece em pé. A esposa pensa de um jeito, o esposo pensa do outro. A esposa trabalha de uma forma, o esposo, às vezes, trabalha de outra forma. A esposa tem uma fé operante e o marido uma fé sossegante. É difícil, irmãos. E aí a gente percebe que a coisa não vai. Porque a casa dividida não se sustenta. É como que um cabo de guerra, cada um puxando para um lado. E os filhos percebem isso facilmente. Quando não consegue uma coisa com o pai, vai chorar com a mãe. Quando não conhece com a mãe, consegue com a mãe, vai chorar para o pai. Casa dividida, não tem autoridade. Este casal nos inspira, fazendo a obra de Deus, porque eles demonstram serem hospitaleiros, recebem o apóstolo Paulo. E olha que coisa linda, irmãos. Nesta quarta-feira eu vou começar um discipulado, quem é Jesus para homens. Eu já convidei 2 homens aqui, e algum homem que queira conhecer mais a palavra do Senhor, pode vir, quarta-feira às 20 horas, 21h30, eu estarei ministrando quem é Jesus, e o que Ele pode fazer na sua vida, todas as quartas-feiras. E é interessante que esse casal, ao receber Paulo, a palavra do Senhor vai dizendo aí no versículo 11, olha aí comigo, Atos 18, verso de número 11, e permaneceu ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Dá para imaginar uma célula liderada por Paulo? Que coisa linda, né? Dá para imaginar um grupo de estudo bíblico, onde o apóstolo Paulo está dentro da sua casa? Então, Áquila e Priscila beberam da palavra, se alimentaram da palavra com o apóstolo Paulo, que ali permaneceu 1 ano e meio. E quando nós olhamos para esses discípulos, este casal abençoado, essa linda história
de fé, de amor, esta linda história de generosidade, de serviço. A palavra do Senhor vai dizendo lá, como é que Paulo saudava eles. Romanos 16, 3 diz: saúde Priscila e os cooperadores em Cristo. Primeiro aos Coríntios 16, 19. As igrejas da Ásia vos saúdam-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Queridos, que coisa linda. A forma como Paulo via e se inspirava. Imagina aquele casal, como é que ele inspirava os seus vizinhos. A palavra do Senhor vai dizendo aí em Atos, capítulo 18, verso 18 e 19, que nós lemos, e Paulo ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos, e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila. E nesse intento ele raspa a cabeça fazendo um voto de Nazireu. Um voto de Nazireu, querendo se consagrar, demonstrando a gratidão pelo cuidado do Senhor ali, naquele tempo que ele estava com aquele casal, se sentindo seguro, apoiado, sustentado, suprindo também as suas necessidades, de tal ponto que levou eles para uma viagem. Eles ali de Corinto agora vão para Éfeso, uma outra cidade relevante naquele contexto do mundo antigo. E ali em Éfeso chega um camarada que já havia conhecido a palavra, chamado Apolo. E ali aonde eles estabeleceram residência, eles acolhem também Apolo, que já falava eloquentemente, pregava bem, mas a Bíblia, como nós lemos aqui, diz que ele só conhecia o batismo de João. Então, Priscila e Áquila, ao também hospedar Apolo, ensinaram a palavra com tanto fervor, que quando ele agora falava, não falava somente com autoridade, conhecendo as Escrituras, mas cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Diga amém. O que a gente pode aprender com estes atos que inspiram a gente do dia a dia de um casal de crentes? A gente aprende cumplicidade. Nos projetos de vida pessoal que Áquila e Priscila tinham, porque eles trabalhavam no mesmo ofício juntos, cumplicidade na hora das perseguições, das aflições, nos momentos de mudança, e também cumplicidade quanto ao seu chamado ministerial. Porque foi na casa de Priscila e de Áquila que começa a igreja. E eu quero dizer uma coisa aos irmãos, hoje pela manhã, eu já conheci a história, um casal de empresários nessa cidade, no setor de óleo para automóveis, começou um grupo de estudo, uma célula na sua oficina, e hoje eles abriram uma igreja aqui em Londrina, em Biporã, para a glória de Deus. Quantos sabiam disso? Coisa linda. De uma maneira simples, abriram a porta da sua oficina. E ali começaram a chegar pessoas, e uma igreja em Londrina que eles frequentavam enviou um pastor, que toda semana estava ali ministrando a palavra, e logo já eram 10, 20, 30, 40, 50, 60, e hoje eles abriram e inauguraram um templo aqui, mais uma agência do reino de Deus nesta cidade. Diga glória a Deus. Porque esta é a nossa visão como reino de Deus, como batistas que somos. Atos que nos inspiram, olhando para este casal, a gente vê lições de cumplicidade. Todo casal que prospera, toda família que é abençoada,
é porque você enxerga, ainda que haja muitos problemas e divergências, é que o casal está junto, tendo cumplicidade um com o outro. Quantos creem nisso? Digam amém. E uma outra lição para a gente terminar, que a gente aprende com este casal, é que a gente vê na vida deles a maturidade de fé cristã. Eles poderiam dizer para Paulo: Paulo, olha, eu estou trabalhando, você também trabalha fazendo tendas comigo, a gente vai dar uma oferta, a gente sustenta vocês, você, Apolo e tantos outros, e está tudo bem. Não. Eles se envolveram abrindo a casa deles. Demonstraram e inspiraram toda a vizinhança, toda a sociedade, a ponto que Deus usa a vida deles para estar registrado aqui na Bíblia. A igreja primitiva. Eu tenho aprendido o seguinte, irmãos, olhem para cá. Uma casa, qualquer um pode ter, principalmente depois do programa Minha Casa Minha Vida. Mas um lar, somente o Espírito Santo pode edificar. Alguns de nós, na obra de Deus, não seremos usados como Paulo, para sermos missionários ousados e sairmos e pagarmos esse preço. Alguns de nós não seremos como Apolo, um pregador eloquente, mas nós podemos ser um casal, uma casa, uma família que ora, que recebe pessoas, que sustenta a obra, que sustenta missionário, para que o Evangelho seja proclamado, amados irmãos. Terminando esta mensagem, essa reflexão, eu quero compartilhar com você algumas perguntas. Que atos, que ações você e sua casa têm gerado e investido na proclamação do Evangelho? Como vocês, como nós temos usado as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias para servir o Senhor? Qual a dificuldade que você e o seu cônjuge têm enfrentado para estarem juntos, trabalhando, para estar enfrentando as mudanças que a vida vai nos levando a enfrentar? Quais as dificuldades que a gente tem enfrentado em meio às perseguições como casal? E a palavra para terminar é que eu e você precisamos nessas horas buscar a suficiência de Cristo, porque quando eu não consigo, eu tenho que ir para a cruz, eu tenho que ir para o Evangelho, para poder perdoar, para poder abrir mão, para poder renunciar, para lembrar do primeiro amor, para lembrar dos nossos votos como casais. Priscila e Áquila nos inspiram pela compaixão. Priscila e Áquila nos inspiram pela doação de suas vidas, da sua casa, dos seus recursos. Priscila e Áquila nos inspiram na propagação do Evangelho. Priscila e Áquila nos inspiram com uma história linda de fé e amor. Priscila e Áquila nos inspiram com uma história de serviço e generosidade. Priscila e Áquila nos inspiram com uma história de dedicação e perseverança a dois. Uma vida no exemplo. Atos que nos inspiram. Porque a palavra do Senhor vai dizendo em Mateus capítulo 7.
que havia um homem que construiu a sua casa sobre areia. Vieram as tempestades, os rios transbordaram, e esta casa ruiu. Mas havia um outro homem que construiu a sua casa sobre a rocha, sobre Jesus, sobre a palavra, o verbo vivo. E vieram as mesmas tempestades, o rio também transbordou, mas esta casa não ruiu. Que é exemplo de Áquila e Priscila, nós possamos fundamentar a nossa vida, o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família na rocha, que é Jesus Cristo, a pedra angular, para que possamos, como este casal, também inspirar a vida de muitos que nos cercam, na nossa vizinhança, na nossa cidade e no nosso trabalho. Diga assim: Senhor, ajuda-me a ser como Áquila e Priscila. Faz da minha vida também uma vida de inspiração e de serviço ao Senhor. Amém?